Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o planejamento do escopo do projeto. Normalmente, quando nós estamos construindo o nosso plano de gerenciamento do escopo do nosso projeto, nós utilizamos um template. Esse template ele pode ser composto aí de algumas páginas, às vezes até dezenas de páginas. Para ajudar a gente a ter uma visão geral de como é esse planejamento do escopo, nós vamos utilizar esse Canvas. Então esse Canvas ele representa aí as partes mais importantes do nosso planejamento do escopo. Começando o nosso planejamento, tentando entender quais são as técnicas que nós vamos utilizar para o planejamento do escopo. Com relação às técnicas, nós podemos utilizar reuniões com o cliente, a nossa EAP, declaração do escopo, documento de especificação de requisitos, dentre outros. Então a gente começa a definir como que nós vamos fazer esse planejamento. Além disso, a gente precisa de pensar na abordagem de ciclo de vida e no ciclo de vida do nosso projeto. Então, com relação ao nosso ciclo de vida aqui como exemplo, coloquei iniciação, planejamento, execução e entrega. Lembrando que esse ciclo de vida ele é específico para o seu projeto. Então, se você entende que você precisa de ter mais fases de ciclo de vida, né, fase diferente, ou então você pode, por exemplo, eliminar alguma fase, se for o caso da configuração do seu projeto. Além disso, a gente precisa definir qual será a abordagem de desenvolvimento do nosso projeto. Então, no caso aqui, a gente colocou que ele será tradicional, utilizando o modelo em cascata. Mas eu poderia utilizar, por exemplo, uma abordagem ágil durante a execução do nosso projeto. Então, comecei a definir mais ou menos como será o planejamento do meu projeto, e aí eu começo a responder algumas outras perguntas, como por exemplo, como que eu vou coletar os requisitos do meu projeto? Como que eu vou entender? Percebam que nesse caso, se eu estou no projeto onde os requisitos eles já foram coletados, essa atividade aqui, esse item ele passa a ser irrelevante. Então, dentre as técnicas que eu posso utilizar, né, entrevistas com o cliente, workshop, brainstorm, questionários, análise de documentos, de informações. Eu posso definir que esses requisitos coletados, eles terão formato de histórias de usuário. Poderia colocar formato de casos de uso, por exemplo. Então aqui eu estou definindo como que eu vou fazer, ou seja, eu estou planejando o meu escopo. Importante também, como que eu vou fazer a validação do meu escopo, quais as estratégias. Então, por exemplo, eu posso utilizar inspeção da EAP com relação aos seus critérios de entrega, né, os critérios que estão lá presentes no nosso dicionário da EAP. Então, eu posso inspecionar e verificar, olha, essa entrega que foi feita aqui, ela está seguindo os critérios da minha EAP? Então, eu consigo verificar se o meu escopo está dentro dos critérios do meu projeto. Eu posso também fazer uma reunião com o cliente para inspeção e apresentação dessas entregas da EAP. Então eu posso marcar com o meu cliente, reunir, ganhar dele um aceite sobre aquelas entregas. Então ele vai e fala, olha, não, realmente isso aqui foi o que eu pedi, eu concordo em aceitar essa entrega. Nós precisamos também pensar no controle do nosso projeto. E aí a gente precisa responder algumas perguntas. Como será tratada a solicitação de mudanças? Então, durante a execução de um projeto, eventualmente nós vamos ter modificações, pedidos de mudança, como já mencionado, pode ser uma coisa que veio através de mudança do negócio, de foco do negócio, pode ser uma lei que surgiu, pode ser algum impedimento da tecnologia. Então, para nossa solicitação de mudanças, a gente vai fazer uma análise do cronograma do projeto e também uma reunião com a equipe, para assim entender uma análise do impacto que isso vai ter sobre o projeto. Além disso, é importante a gente definir como serão as atualizações do acompanhamento do progresso do nosso projeto. Então, nesse caso aqui, para acompanhamento do projeto, serão disponibilizados um conjunto de indicadores atualizados toda a semana, então de forma semanal. Além disso, pessoal, é muito importante a gente definir quais são os indicadores do nosso projeto. Então aqui a gente separou indicadores de curto prazo e indicadores de longo prazo. Então vamos lá. Para os indicadores de curto prazo, eu posso ter o nível de satisfação do dono do produto,
deve estar acima de 70% durante todo o projeto. E aí é importante, pessoal, se esses indicadores eles são atualizados toda semana, como a gente colocou aqui no controle do nosso projeto, de alguma forma a gente tem que coletar essa informação. Como que eu posso fazer isso? Eu posso enviar toda semana um questionário para o cliente perguntando como que está a satisfação dele em relação ao projeto. Média de commits realizados deve ser de pelo menos 2 por dia, né? Então a equipe ela precisa de realizar os commits do projeto. Você pode extrair essas informações através do repositório de controle de versão. Média de histórias de usuário implementadas deve ser de 10 por mês. Então a gente tem aqui a velocidade que a gente quer durante a execução do nosso projeto. Quantidade de defeitos encontrados deve ser menor do que 1 por semana. Então eu tenho aqui quantidade de defeitos com relação, né, ao desenvolvimento, à codificação do nosso projeto. E aí, pessoal, indicadores de um pouco mais longo prazo. Então, cumprir os prazos das entregas em pelo menos 70% delas. Importante a gente colocar alguns indicadores de mais longo prazo para poder dar à equipe um tempo para ela poder se alinhar, para ela criar uma sinergia e assim aumentar a velocidade com que ela entrega os resultados, né, as demandas do projeto. A média de histórias de usuário implementadas deve ser de 20 por mês. Perceba que aqui a gente já tem, né, uma meta, né, um indicador de longo prazo, onde a gente quer que seja aumentada a quantidade de histórias de usuário, dado que a equipe provavelmente já tem mais experiência com a metodologia, com a tecnologia que ela tá utilizando. A nota de qualidade de código do projeto deve ser A em pelo menos 80% do tempo. Então, aqui a gente olha na dimensão de qualidade do código. A gente pode ter essa informação através de um sistema que colete e analise o código com relação à qualidade, se as boas práticas daquela linguagem estão sendo utilizadas, se estão sendo utilizados padrões de projeto. Então a gente tem uma série de ferramentas aí que faz esse tipo de análise. Um exemplo dela é o SonarQube. A taxa de cobertura de testes deve ser 80% durante todo o projeto. E aí, pessoal, o interessante aqui é que a taxa de cobertura ela está em relação às histórias de usuário que a gente tem. Então, um dos critérios aqui de indicador do projeto é se as minhas entregas com relação às histórias de usuário, aos meus requisitos, eles têm correspondente testes em relação a 80% de cobertura, né? Então, se eu tenho um teste, 80% das minhas histórias de usuário existem testes para elas.